E a Laura vai fazer o preparo. Boa tarde a todos. Nosso preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. E a página é a 102. Joana nos diz: este seu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e de mau humor, é um sinal vermelho de perigo em tua vida. Resulta de maneira irregular de como vens aplicando os teus recursos e energias, sem o comprometimento do refazimento. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto e ansioso. Assim, dá um balanço nos teus atos, medita em profundidade e perceberás que está faltando o pão do espírito que nutre e reconforta. Reorganiza a tua vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. Joana, nesse texto, nos chama a atenção, do nosso corpo, do nosso cansaço físico, e o mau humor, o mental, como um sinal vermelho. Nós sabemos que a nossa mente atua sobre o nosso corpo, que as nossas doenças somos nós que criamos, porque provém do nosso estado de espírito. E se abrimos essa guarda, se bobeamos com o nosso estado mental, provavelmente atingiremos o nosso corpo, a nossa saúde física. Nós sabemos também que, pela a lei de afinidade, o que pensamos, atraímos para nós. Se nós estamos animados, felizes, atraímos essa energia boa para nós. E, ao contrário, da mesma forma, se eu estou deprimida, desanimada, triste, eu vou atrair essa energia, essa espiritualidade que precisa desses sentimentos também. E aí eu vou ficar cada vez pior. Então, Joana nos alerta que estamos precisando do pão do espírito. E o que seria isso? Além do vigiar e orar, não é verdade que nós precisamos estar atentos como eu estou me portando, como eu estou me sentindo. Atentos sempre, para não nos deixarmos cair numa depressão, que hoje é o nosso mal, que nós vemos no mundo inteiro. A depressão cada vez maior, atingindo a população. Então, nós precisamos vibrar contra isso, reagir contra esse estado mental. E a oração é fundamental. Joana nos diz que a oração é luz acesa na sombra, é força na debilidade e é felicidade no deserto da solidão. Então, se nós estivermos nos sentindo mal, de mau humor, cansado, vamos tirar essa névoa de nós. Vamos fazer uma prece, vamos ler um bom livro, uma leitura edificante. Porque assim nós mudamos a nossa sintonia, nós mudamos a nossa psicosfera. E com certeza nós vamos alimentar com bons fluidos e boa energia o nosso corpo. Com certeza nos sentiremos muito melhor. Então, vigiar e orar sempre é a melhor solução. Uma boa palestra a todos. Amoroso Mestre Jesus, que nos acolhe nesta tarde, onde aqui viemos, Senhor, buscar a paz que é em Ti, para que vibre também dentro de nós. Como também pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa e querida, que com a sua inspiração e a sua alegria envolva a Séries Moarri, trabalhadora da casa, nos estudos que ela nos traz nesta tarde de hoje, graças a Deus.
Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos à Casa de Joana de Ângeles para mais uma tarde em família, onde a gente pode refletir sobre alguns pontos muito importantes para nós, espíritos imortais, mas, no momento, na condição de encarnados, de humanos. O assunto que nos foi trazido nessa tarde é algo que faz parte do nosso dia a dia, em todos os momentos. E é algo que, de vez em quando, me dá uma dor de cabeça. Trata-se de um livre-arbítrio, ou seja, escolhas. E, a partir do momento que a gente chega aqui ao mundo material, quando a gente já começa a ter alguma noção da gente mesmo, consciência do eu, a gente já começa a fazer escolhas. O bebezinho faz escolhas, né? Eu posso chorar se eu quero alguma coisa, eu posso dar um sorriso, eu posso fazer um charme, conseguir aquilo que eu quero da minha mãe de várias formas. De uma forma ainda muito primitiva, muito básica, aquele espírito já começa a fazer escolhas. E conforme a gente vai crescendo do ponto de vista físico, já temos condições, então, pelo nosso cérebro já nos proporcionar essa predisposição, essa condição de irmos fazer escolhas. E Jesus fala para a gente que a cada um segundo as suas obras, e também fala que a quem muito se deu, muito será pedido. E a gente pode puxar também para uma seguinte coisa: conforme a nossa vivência, a nossa experiência, maior responsabilidade eu vou ter nas escolhas que eu fizer. Então, vamos refletir a respeito disso. Quando a gente fala da dualidade bem e mal, que é algo que hoje Joana já nos mostrou, que é tudo muito relativo, em termos do que seja útil para nós no momento, a gente fica pensando como é que a gente vai saber o que é certo e o que é errado no nosso processo de escolhas. E no Livro dos Espíritos já nos diz que a lei natural, ou seja, a lei divina, ela está em nós a partir do momento que nós fomos criados. Está em si esperando a nossa maturação, a nossa vivência, a nossa condição de utilizá-la de uma forma mais assertiva, né? Segundo os padrões morais que eu for adquirindo ao longo das minhas existências. Então, na realidade, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Muitas vezes a gente diz assim, determinadas pessoas que têm atitudes extremamente cruéis, eles não sabem o que fazem. Quando Jesus falou para Deus, no momento da sua crucificação, pediu que Deus nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo, é no sentido de que a gente não conseguia avaliar maduramente, realmente, as atitudes que estávamos tomando. Porque, na realidade, a consciência do certo e do errado, todos nós temos em nós. É claro que não estamos falando de coisinhas pequenas, coisinhas que não são, digamos assim, importantes no nosso processo evolutivo. Mas todas as grandes escolhas, todas aquelas situações que exigem de nós um pensar, um refletir, isso sim, temos condições de fazer. E a lei natural está presente em nós, só que, a partir do momento que nós reencarnamos, e a gente já falou isso aqui várias vezes, a gente se esquece de algo fundamental para nós. Somos espíritos imortais. E a gente se apequena de uma forma tão grande quando se reduz simplesmente ao humano. Não que ser humano seja uma coisa horrível, pelo contrário. Graças à reencarnação, graças ao corpo físico, graças ao mundo material, a gente tem condições de experienciar e adquirir
digamos assim, valores que vão se somando através das nossas existências, nos dando, assim, cabedais, subsídios para que a gente possa escolher cada vez melhor. Mas acontece que, a partir do momento que a gente mergulha na carne, a gente se esquece da nossa real condição. E aí a gente mergulha no que Joana muitas vezes fala, no chamado mundo da ilusão. Nós vivemos iludidos. Existe um filme chamado Matrix, que fala de uma forma alegórica, não exatamente, mas dentro de uma alegoria, dentro de uma fantasia, de algo que acontece conosco. Porque a gente vive o aqui e agora, aquilo que a gente vê, escuta e pega. Quando, na realidade, a existência, a vida é muito mais do que isso. Nós, na realidade, quando nós olhamos, nos enxergamos a todo mundo material, nós temos uma visão fantasiosa e irreal do que seja realmente. A gente sabe que tudo é feito de átomos. E, na realidade, isso aqui não é compacto. Nós não somos compactos assim. Quantos espaços intercelulares a gente tem? E a gente não consegue, então, compreender que, na realidade, viemos aqui para enxergar muito além do mundo material. E quando a gente não tem condições de se permitir perceber isso, a gente começa a fazer escolhas infantis, baseados nesse mundo restrito em que a gente se aprisiona. Na realidade, todos nós nos aprisionamos no mundo material sem termos necessidade disso. É claro que a gente precisa disso, mas para que nós viemos reencarnar? Qual foi o propósito do divino quando nos preparou na espiritualidade para que a gente tivesse subsídios suficientes para, quando adentrarmos ao mundo material, termos a condição de evoluir segundo os limites e os padrões que foram estabelecidos para nós? Todos nós fomos muito preparados. Mas, a partir do momento que a gente chega aqui, a nossa primeira vivência é uma vivência ainda muito espiritual, de uma certa maneira. Porque a gente ainda está muito, enquanto crianças, enquanto pequenos, muito ligados ainda ao mundo espiritual. Mas, a partir do momento que a idade vai passando, que os anos vão se passando, e a gente, digamos assim, vai se ligando mais ao mundo material, aí a gente se esquece do que é realmente. Às vezes eu estou passando por determinados locais, shopping, que tem muita gente, e eu fico parada olhando assim, meu Deus, somos todos espíritos. E, no entanto, a gente está preocupado em olhar a roupa, em olhar o modo de andar, olhar o que aquela pessoa está fazendo, esquecendo-se que de aqui somos espíritos em experiências. Precisamos da vida de relação, ou seja, de interagirmos uns com os outros, para, através dessas experiências, termos uma condição melhor de fazer escolhas. E as escolhas, a gente precisa entender que, primeiramente, são escolhas que se voltem para nós. Então, a gente fala assim, mas se eu estou pensando em escolhas que se voltem para mim, eu estou falando de egoísmo. A gente não está falando de egoísmo. É isso que Joana nos traz. É isso que Jesus nos fala quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, ou seja, o auto-amor. A partir do momento que eu não busque fazer para mim, que eu não busque trazer para mim boas escolhas, que eu não busque me conhecer e me amar, eu não tenho condições nenhuma, né, de buscar uma vivência mais saudável, não só para mim, mas também para o outro. Então, por isso que é necessário, ao longo da nossa existência atual, a gente buscar refletir sobre o que somos realmente. Joana nos convida ao autoconhecimento e parece assim uma teoria que não tem muito fundamento, mas tem sim. A partir do momento que a gente se conhece, que a gente passa a ter intimidade com o nosso eu, quando a gente começa a perceber os detalhes da nossa personalidade, sem querer nos julgar, mas simplesmente nos conhecermos, a gente começa a ter uma maior, digamos assim, facilidade de ir nos entendendo, começar a entender o outro e saber fazer escolhas mais saudáveis. E que são escolhas saudáveis? São aquelas em que eu me beneficio e beneficio o próximo.
Então, o que é eu me beneficiar? É eu tirar vantagem? Não. Quando a gente fala de auto-amor, a gente confunde com amor próprio. O chamado amor próprio, e no Evangelho fala sobre isso, é filhote do orgulho. Ou seja, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e nada nem ninguém pode me contrariar. Agora, o auto-amor é diferente. Eu vou fazer para mim aquilo que me beneficia realmente. E muitas vezes aquilo que me beneficia realmente não é aquilo que eu quero. Já paramos para pensar? Eu quero tanta coisa que não me faz bem. Por isso, e a nossa irmã ali estava falando, a Laurinha, de orar e vigiar, e é verdade. Nós temos que vigiar os nossos impulsos de escolha. Quanta coisa aparentemente agradável a gente quer para nós, e Deus até entende, a espiritualidade entende isso, porque faz parte ainda da nossa imaturidade. Criança, né, que é tanta coisa que a gente sabe que é prejudicial, mas a gente entende, porque ainda são crianças do ponto de vista material e físico. O que somos nós para Deus? Dentro desse processo evolutivo, somos como crianças. Fazemos escolhas sem ter a real noção daquilo que estamos escolhendo, o que estamos pedindo. Então, a partir do momento que a gente passa a se conhecer, a partir do momento que a gente entra em contato com aquelas limitações, com aquelas fragilidades, com as nossas virtudes, porque nós já a temos, a gente começa a ter um embasamento para poder começar a analisar as situações que são colocadas à nossa frente e começar a escolher com conteúdo, com segurança. Não que a gente vá ter a certeza absoluta de tudo nessa existência. Os Espíritos nos falam, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como no Livro dos Espíritos, em toda a obra espírita que esses benfeitores espirituais nos trazem. É muito complicado viver na Terra para espíritos como nós. Porque, na realidade, esse mundo de fantasia, esse mundo de ilusão no qual a gente se apega, às vezes mascara as situações e fica para nós difícil de escolher. E, muitas vezes, a escolha que a gente tem que fazer, de um lado ou do outro, aquele que não é lícito, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como diz Paulo, aquilo que não me convém é aquilo que, na realidade, eu acho que vai me dar prazer. É aquilo que eu ainda gosto de fazer dentro do meu patamar evolutivo. E como é que eu vou lidar com essas questões? Falamos de autoconhecimento, falamos desse mergulho para a gente ter intimidade conosco e assim saber exatamente quais as nossas possibilidades de escolher de uma forma saudável ou não. E como se fazer isso? Através do estudo, gente. Eu não vejo outra maneira. É buscar nos cursos da casa, buscar nas palestras os subsídios para isso. É claro que não é o estudo, não são os ensinamentos e os esclarecimentos que nos serão trazidos que vão fazer com que a gente faça escolhas mais saudáveis. Isso depende de nós, do chamado livre-arbítrio, ou seja, da nossa vontade de escolher, do nosso direcionamento. Mas acontece que, quando a gente tem o esclarecimento, nós temos material para refletir, para analisar, e assim tem condições de escolher melhor. Todos nós sabemos que não é fácil. É complicado, sim, porque, na realidade, a gente, apesar de saber que é espírito imortal, a gente vive como se a nossa vida fosse essa única e exclusivamente. A gente quer fazer tudo como se nós fôssemos partir amanhã, quando, na realidade, o que vai acabar é o nosso corpo físico. Mas a gente continua. E as responsabilidades, a responsabilidade das escolhas que nós fizermos vão continuar conosco. É claro que sempre teremos novas oportunidades. Quantas já tivemos, ainda teremos mais. Mas depende de nós tornarmos esse padrão de escolhas, essa condição de escolhas, digamos, menos complicado para nós.
E como é que a gente faz isso? Nós falamos do estudo. Pegar aqueles conteúdos que nos são trazidos e analisar e trazer para nós. E ter uma coisa chamada boa vontade, nem é força de vontade. Nos grupos de mútua ajuda fala que força de vontade assusta, mas boa vontade estimula. Ou seja, eu posso sim fazer isso. Eu posso fazer essa mudança dentro de mim. E as mudanças são benéficas. A partir do momento que a gente tome a iniciativa e a gente busque a ajuda da espiritualidade benfeitora, é só uma questão de continuar. É como a gente caminhar. No início, a gente precisa fazer caminhada, dá uma preguiça danada. Dói o pé, dói aqui, dói ali. Se a gente desanimar, todo aquele sofrimento, todas aquelas dores foram em vão. Mas se a gente perseverar, o que acontece? As dores vão sumindo. E aquilo que parecia para nós de extremo esforço vai se tornando algo natural. É assim a mudança íntima, a transformação íntima. No início parece tão distante para nós, né? Mas, a partir do momento que a gente pegue tudo isso que Joana nos ensina, que André Luiz nos ensina, Emmanuel nos ensina, e a codificação nos ensina, e a gente começa a partir do primeiro passo, como diz nos grupos de mútua ajuda, cada dia, cada 24 horas, a gente busca fazer essa vivência, esse conhecimento íntimo e essa transformação que a gente se propõe. Em doses homeopáticas, não precisa a gente querer resolver o processo num dia só. A gente vai vendo que vai funcionando, sim. E a gente não pode esquecer também que várias são as nuances de aprendizagem para que a gente possa ter um conteúdo completo, né, de sentimentos, de emoções, de situações, para que, no futuro, a gente tenha condições até de orientar aqueles que ainda estão a caminho. E, por conta disso, a gente sabe que algumas experiências são agradáveis. Nascimento de um filho, apesar de que, na hora do parto, não é muito, mas, de qualquer forma, o nascimento de um filho é algo muito legal. Mas a gente sabe também que outras experiências não são tão agradáveis assim. Fazem parte do nosso processo de aprendizagem. E uma das coisas que acompanham aquela experiência que não é tão agradável assim é a nossa amiga dor, que faz parte do nosso contexto. E, a partir do momento que ela bate a nossa porta, se nós não tivermos, digamos assim, o conhecimento, a maturidade, toda uma infraestrutura que a gente vai adquirindo, que vai armazenando ao longo das nossas existências, baseado no conhecimento, no esclarecimento, no autoconhecimento, nesse mergulho interior, na reflexão, na observação do próximo. Observar o próximo não é julgar o próximo, é analisar e buscar trazer para si. Porque, na realidade, Joana fala para a gente que o próximo é o nosso espelho. Quando a gente olha o outro e vê algo no outro que não nos agrada, vamos fazer um mergulho. Será que eu tenho isso em mim? Será que isso que está me desagradando tão fortemente no outro é algo que eu tenho dentro de mim? Por que isso me deixa tão mal? Então, vamos buscando, através de situações, da observação, da reflexão, e construindo dentro de nós, né, essa estrutura que vai nos dar condições de superar os desafios da vida. Alguns desafios são mais ou menos. Dá para a gente levar. Mas tem outros, não vamos nos iludir, faz parte. Vão exigir de nós um maior esforço, um maior preparo. E isso, de maneira nenhuma, é o que nós chamamos de infelicidade ou desgraça. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala da desgraça real.
E a gente acha que o desencarne de um ente querido, que a perda de um emprego, que uma falência no nosso negócio, que uma enfermidade física, tudo isso sejam desgraças, uma traição, sejam desgraças na nossa vida. Quando, na realidade, a desgraça real é aquela que, quando a gente tem a possibilidade de aproveitar toda a condição, toda uma infraestrutura, todo um conjunto de situações que nos foi oferecido para que a gente pudesse, através dele, ir aprendendo, ir se transformando, ir conquistando um futuro e uma felicidade que nos aguarda, que está dentro de nós e que só precisamos regá-la. Quando a gente deixa isso para trás, isso sim é que os espíritos falam que é uma desgraça real. É a gente não saber se propiciar boas escolhas, não saber se propiciar condições de buscar essa tal felicidade que todos nós corremos atrás. Então, gente, precisamos orar muito, como a Laura falou. Mas orar para quê? Para que serve a oração? Para que a gente possa estar ligado a Jesus, o nosso grande amigo, que, apesar da gente achar que é uma figura distante, está lá longe, como é que pode? Um monte de gente nesse planeta. Como é que Jesus pode estar ligado a cada um de nós? É só a gente se lembrar do Sol. O Sol está lá, mas ilumina todo o planeta. E Sol é algo material, gente. Vamos falar de Jesus, que é um espírito da magnitude que ele tem, e de uma bondade que a gente não pode imaginar. Então, na realidade, ele está sempre ligado a cada um de nós intimamente. E quando a gente pede a ajuda, pede o amparo, pede a sustentação, com certeza a gente recebe. Até porque ele tem toda uma equipe de espíritos benfeitores, e a nossa Joana de Ângeles aqui está. Só a gente sabe quanto esse espírito nos ajuda. A gente sempre fala aqui. Quantas vezes a gente chega aqui na casa, porque ainda somos espíritos ainda em processo de evolução, presos ao mundo das ilusões, querendo que ocorra tudo maravilhoso, e não ocorre. Às vezes a gente chega aqui com o coração amargurado. A gente entra, começa a lidar, de repente aquela amargura começa a se diluir. E quando vê, a gente está sorrindo, a gente está brincando. Os nossos olhos começam a brilhar. Quantas pessoas que aqui chegam em processos depressivos graves, em sofrimentos atrozes, e começam com esclarecimento nos cursos, nas palestras, no trabalho voluntário, e a gente olha essas pessoas, os olhos brilham. Gente, isso é a gente que faz? Nós somos simples instrumentos. Quem faz é Jesus, é Joana, é Francisco de Assis, é Bezerra de Menezes, é irmão Luiz. É uma equipe maravilhosa que nos envolve e está nos abraçando nesse momento. Com certeza, todos nós, neste momento, temos ao nosso lado um espírito amoroso a nos abraçar. Eu não vejo, não, mas eu imagino. Eu imagino porque eles são extremamente amorosos. E Joana, estão? E Joana, a nossa mãezinha, ela é severa, ela é exigente, mas é tão amorosa. Quantas vezes, né, a gente chega aqui e a gente recebe colo, mas só um pouquinho, porque senão a gente fica muito dengoso. Então, gente, vamos orar. Vamos ter confiança, mas não vamos ficar empolgados quando a gente chega aqui, escuta as coisas, tem uma pessoa lá na frente falando isso, aí a gente, na hora, fica com, né, o coração cheio de vontade, a mente cheia de vontade de fazer exatamente aquilo que nos foi falado. Mas aí, quando a gente sai por aquele portão, quando a gente chega na nossa casa, e o desafio está lá nos esperando, e, às vezes, parece até maior do que quando a gente saiu. Aí a gente se desanima. A gente acha que isso tudo é balela, que não funciona. São palavras bonitas, mas não tem conteúdo. Tem sim, gente. Confia em Jesus. Confie em Deus, que é um Pai de amor e misericórdia.
Como Jesus dizia, um pai terreno, se um filho pede um peixe, ele não vai dar uma pedra. Que dirá Deus, que é nosso Pai? Então, gente, vamos pensar sobre isso. Vamos buscar orar para elevar a nossa psicosfera, o nosso padrão mental, a nossa sintonia. Nós temos um companheiro ao nosso lado, que é o nosso espírito protetor, o nosso mentor. Mas o que acontece? Ele faz o possível e o impossível para chamar a nossa atenção. Principalmente naqueles momentos que a gente está tão desorientado. Eu até costumo falar, o padrão mental dele é mais elevado que o nosso. Mas ele é tão amoroso que ele abaixa o padrão mental para poder haver a sintonia. E a gente está lá na queixa, no desespero, na vitimização, e está abaixando o padrão mental. Ele amorosamente dá mais uma... Estou brincando, mas é mais ou menos por aí. Só que chega um ponto que ele tem que respeitar o chamado livre-arbítrio, ou seja, a nossa escolha. Ele tem que respeitar aquilo que a gente quer fazer, mesmo que não seja o melhor para nós. Mas vamos dar uma chance para ele. Vamos dar uma chance para esse nosso amigo que está sempre junto a nós, incansavelmente. Nos momentos de bastante confusão, que a gente não sabe o que escolher, quando as escolhas vierem à nossa frente e, de repente, aquela porta larga, como Jesus fala, estiver ali cheio de neon, né, de pisca-pisca, nos chamando, e aquela outra porta está lá simplesinha, discreta. Vamos parar para pensar. Nem sempre aquilo que é mais luzente, né, é o que a gente precisa escolher. E, para termos condições disso, gente, vamos buscar nos conhecer. Cursos na casa, vamos ser assíduos. Não é vir uma vez, faltar duas, faltar três, porque isso aí não é que a gente tenha que dar algum tipo de satisfação à espiritualidade, não. Eles não estão precisando disso agora, quem precisa é a gente. Então, vamos ser fiéis a nós próprios, nos permitindo ter todo o subsídio necessário para que, quando chegar a hora da gente utilizar o nosso livre-arbítrio, tenhamos maturidade para isso. Tá bom? Que Jesus nos abençoe e nos ilumine.